Estão gravando? Foi. Então, geralmente eu não gosto de falar por eles, né? Porque eles têm toda a dinâmica de fala, né? Do lugar de fala e tudo mais, mas nessa impossibilidade, né? Eu tomo por conta da experiência que eu tenho de convivência mesmo, de vivência junto com os povos indígenas. Acho que a maioria aqui, de repente, não sabe, né? Mas no estado do Rio de Janeiro, a gente tem indígena, sim, apesar dessa concepção, né, bem etnocêntrica de que os povos indígenas estão lá no Xingu ou estão na região amazônica, né? Estão sim, mas a gente tem uma diversidade de povos e a gente usa o termo povos indígenas, né? Esse termo índio já está totalmente em desuso. A gente está tentando, a gente, eu digo todo mundo do movimento indígena, né, descolonizar esse termo, porque é um termo totalmente etnocêntrico e vem carregado de um monte de simbolismo e de racismo mesmo, né, contra os povos indígenas. E a gente tem também diversidade linguística no Brasil, a gente não fala só português, né, são diversas línguas, e não é só aquela concepção do tupi-guarani, né? Tupi é um tronco linguístico, e Guarani vem da família linguística que vem desse tronco linguístico, né? Existe toda uma discussão no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, aldeado, né? A gente tem duas situações. A gente tem os indígenas aldeados, que moram nas aldeias, mas transitam na cidade sem problema algum. E a gente tem os indígenas em situação urbana. Provavelmente vocês já ouviram falar da aldeia Maracanã, que tem diversas complexidades e problemas, né? Porque ainda não é reconhecida judicialmente como uma aldeia, né? O prédio também, o tombamento do prédio já sofreu ataques daquele deputado bolsonarista, enfim, existe toda uma especulação imobiliária no entorno da aldeia Maracanã, até por conta de estar próximo ao estádio do Maracanã. E aí, aldeado, a gente tem no Rio de Janeiro, né, aldeias reconhecidas. A gente tem a maior aldeia do estado, que é em Angra dos Reis, e as pessoas fazem uma ideia, às vezes, de que as aldeias ficam em ilhas, né, por toda uma trajetória histórica de contarem para a gente uma história, né, que não necessariamente que condiz com a realidade. Então, eles ficam em Angra dos Reis, no bairro do Bracuí, e é a aldeia Sapucai. Geralmente, a gente agora está usando o termo tecoá, que é um termo usado na língua indígena, na língua guarani-umbiá, e é a Tecoá Sapucai, que fica em Angra dos Reis, que é a maior aldeia do estado, com cerca de quase 600 pessoas morando. Depois a gente parte para Paraty, que explora muito mais essa questão do turismo, né, da venda de artesanato na cidade, e temos duas aldeias demarcadas, reconhecidas, e uma em processo de reconhecimento e demarcação. Duas dessas aldeias são Guarani-Mbiá e a outra é Guarani-Andeva. E essa aldeia, agora, no meio da pandemia, mais o ano passado, gerou um pouco desse ano também, mas mais o ano passado, sofreu diversos ataques, por conta dela não ser demarcada, ela sofreu ataques da especulação imobiliária e de pessoas que moravam no entorno e que não aceitavam que ali era um território indígena. A gente também tem uma aldeia Pataxó, que fica em Angra dos Reis, mas ela ainda é bem pequena, está em processo de demarcação também. E em Maricá, nós temos mais duas aldeias que estão em processo de reconhecimento, se eu não me engano. A aldeia que sofreu ataque foi a aldeia Rio Pequeno, Tecoá de Tei, que a liderança é uma mulher, que é a Neuza. Inclusive, ela tem sido chamada para falar em alguns eventos e não tem conseguido por conta dessa questão dela ter que ficar se articulando para não sofrer esses ataques e tal, e tudo mais.
E aí, partindo do Guarani-Mbiá, a gente pega essa questão da saúde um pouco, eles falam muito no termo bem viver. E aí a gente entende, né, o termo que eles usam é o termo tecó. Então a gente entende o termo tecó como bem viver. É uma concepção de existência de acordo com a cosmovisão ancestral, uma visão que eles têm que vem desde todo esse passado. Então vai abranger tanto o conceito espiritual quanto social e histórico da vida comunitária. Então você para o bem viver, você precisa de uma série de fatores para que você tenha o bem viver, que a gente pode traduzir como saúde. E aí a gente tem o Tecoporã, né, que é o bem viver de uma forma bonita, né, uma forma boa de ser, um estado de vida bonito, né. É bem um sentido filosófico, mas inclui felicidade, contentamento, satisfação, prazer de vida. Então, para eles, existe esse bem viver quando existe uma harmonia com a natureza. Quando a comunidade está vivendo ali numa relação harmônica, e aí onde eles conseguem ter comida, a paz espiritual, praticar, né? Saúde está muito ligada com essa parte espiritual. Não existe uma distinção entre o corpo físico e o corpo espiritual. Existe uma interligação, que a gente chama que é imbricado, né? E isso tudo vai fazer com que exista essa identidade cultural do bem viver, de você viver bem, não só com você e com a comunidade. O meio que você vive também faz parte do bem viver. Então, tem o Tecó e tem o Tecoá. O Tecoá, a gente pode descrever como um lugar ou local. Por isso que o nome das aldeias, eles meio que dão uma tradução livre para a gente, assim, Tecoá é aldeia. Mas Tecoá não é só esse termo aldeia, não é só aquele espaço que foi delimitado, que foi reconhecido pela FUNAI, pela Justiça, como um espaço cercado, né, ou um espaço de circulação. A Tecoá é onde eles encontram o espaço de existência da vida guarani. Pratica a cultura, pratica o jeito de ser, o modo de vida, é a possibilidade de realização do bem viver. E ele vai desenvolver essa identidade ali, dentro desse território. E aí não é possível você ter o tecó, o seu jeito de ser, se você não preserva o seu tecoá e vice-versa. Não tem uma possibilidade, um modo de ser, de existir, se você não tiver o lugar para você ser. Então, o lugar de praticar o seu modo de ser, a sua vida, vai gerar saúde. A gente geralmente, a gente não indígena, não pensa que o local que a gente está vivendo vai dar sustentação para a nossa saúde, né? Então, é necessário que tenha terra, que tenha abundância de riqueza, né, de riquezas naturais, para ter essa prática e para viver a cultura também. Vai interagir com as trocas, uma relação de interdependência e sustentável entre o humano e a natureza. O Krenak fala muito, o Ailton Krenak fala muito isso, né? E para os Guarani-Mbiá, vai ter também a questão do Nhanderecó. Ecó, na língua, isso faz me lembrar também, Joyce, não sei se tem outro professor de biologia aqui, de eco, né? De ecologia, de natureza. Não necessariamente o ecó do Guarani pode ter, aliás, o ecologia pode ter vindo do ecó, a gente pode parar para pensar. O ecó é o existir, né? E quando a gente para pensar, o eco é existir, é criar eco mesmo, é existir e se expandir. E aí eles têm um termo, que é o termo Nhanderecó, que é o jeito de ser, né? O Nhandé, na língua, quer dizer nós, Ecó, existir. Então, é o jeito que nós existimos, né? E esse termo é o jeito que os Guarani-Mbiá se relacionam, enxergam o mundo, como é que ele estrutura o pensamento, a ação, a relação com seus hábitos de vida. Não está só atrelado a hábito cultural, né, de vivência. É relação de preservação e interação com tudo.
o jeito que essa pessoa tem de viver vai reverberar na vida dela de diversas formas. É a relação dele com ele mesmo, do corpo, entre o corpo e o espírito, é a relação que ele tem principalmente com a palavra. A palavra para o povo guarani é muito importante. O nome, por exemplo, né? Você não tem um nome, você é um nome, né? O ritual de batismo é quando a criança está ali em pé, sozinha, né? Geralmente com 1 ano, a criança nasce, pega um nome não indígena e depois ela tem esse batismo. E aí o ritual de batismo é preciso a liderança espiritual ver no céu da onde é que essa criança veio e dar esse nome. Então, ela é esse nome. Então, ela representa toda aquela representatividade que ela tem no mundo. E a palavra para o Guarani é muito importante. Então, a gente pega também um pouco daquela coisa, as palavras têm poder, né? Você diz aquilo e aquilo acaba acontecendo, acaba sendo aquilo na sua vida. E o Nhanderecó vai ser um conjunto de regra, de prática, de valores para a vida espiritual também. Então, se você aprende aquilo na casa de reza, né, que é o local da prática mesmo da espiritualidade guarani, você leva aquilo para sua vida e tenta praticar. A alimentação também é muito importante. Existe todo um preceito, uma instrução que é feita dos mais velhos para os mais jovens sobre o que vai acontecer na vida deles na concepção da gravidez, por exemplo. A gravidez, o homem e a mulher precisam participar desse processo, eles precisam estar juntos. Isso envolve a alimentação, né? Porque eles, querendo ou não, estão concebendo juntos aquele corpo, apesar de quem está carregando o bebê é a mulher. O homem também precisa participar, porque senão ele faz parte, eles têm esse entendimento que o homem também faz parte e precisa estar presente ali no desenvolvimento da gravidez. Então, os dois fazem uma dieta específica. Quando a criança nasce também, existe todo um ritual de rezas e de alimentação que os dois precisam seguir. Então, é uma visão de mundo não só com a preocupação individual, mas com a preocupação também de como é que ele vai viver e se relacionar com a comunidade. E a comunidade, para ele, não são só as pessoas, são o entorno, né? Tudo que o cerca e que faz parte da vida dele. E eu acho que é isso que eu posso falar um pouco para vocês. Não sei se a Rosário entrou em contato novamente aqui. Se alguém tem alguma pergunta mais específica. Daniel falou que há uma relação muito respeitosa com a ancestralidade, também a natureza, em todas as fases da vida. Sim, desde a concepção da criança, as pessoas precisam ter essa relação de respeito com a casa de reza, com a ancestralidade, com o fazer e comer, o comer também. Geralmente tem sempre muita reza, assim, em agradecimento ao alimento, quando você vai plantar o alimento também, quando tem a colheita, a feitura e quando você come também. Eles têm essa relação de bastante respeito com a comida. E, infelizmente, a Dadá não conseguiu participar da live, né, dessa roda de conversa, porque ela tá, para quem não ouviu, né, ela tá em São Gabriel da Cachoeira, lá tá chovendo, e o sinal, infelizmente, oscilou, e ela não conseguiu voltar, ela falou até uns minutinhos, e não conseguiu voltar
para poder concluir. Ela botou aqui da última vez que estava tentando, mas não conseguiu. Oi, Juliana, boa tarde. Tudo bom? Aqui é a Natália, eu sou professora, estou como professora substituta aí de Sociologia no IFES de Paracambi, tudo bem? E aí fiquei te ouvindo com vontade de saber, assim, um pouco mais, se você puder falar, nesse contexto da pandemia, né, enfim, tão difícil, e também num contexto mais recente, assim, de desafios, né, em relação à garantia dos direitos dos povos indígenas, de repente falar um pouco, né, pelo que eu entendi, você participa, né, das articulações, das redes de movimentação dos movimentos indígenas, como que estão sendo essas organizações especificamente para enfrentar os problemas que estão relacionados à pandemia, assim, se tem alguma coisa, se você puder falar um pouco para a gente. Ah, tá. Então, eu deveria estar fazendo meu trabalho de campo nas aldeias, o trabalho do mestrado, mas devido à pandemia não aconteceu. As notícias que eu tenho é que, a princípio, principalmente a aldeia Sapucaí passou muita dificuldade no mês de março do lockdown. Logo no começo do lockdown, os primeiros dias, né? Basicamente o primeiro mês. E aí, por não ter assistência e eles viverem basicamente, né, a base econômica ser a venda de artesanato, né? Existem outras fontes de renda, mas o forte mesmo é a venda de artesanato. Foi criada uma rede de apoio entre amigos, né? A gente começou pequeno, e para arrecadar doações financeiras e poder comprar cestas básicas para garantir pelo menos a alimentação nas aldeias. Isso aconteceu, a rede de apoio ainda existe em Sapucaí, e nas outras aldeias também eles começaram a fazer essas campanhas. A FUNAI demorou a aparecer um pouco. A equipe de saúde sempre esteve presente, sempre ajudando, tentando auxiliar no que podia. Alguns indígenas foram internados com Covid, e aí, infelizmente, o cacique da aldeia Sapucaí faleceu. Ele faleceu em julho de 2020. E aí, isso foi um abalo muito grande para as aldeias, né? Para a principal aldeia e para todos eles, que foi a perda desse cacique. E isso gerou uma comoção maior, né? E eles tentaram fazer muito mais o isolamento, mas ficava muito difícil fazer o isolamento. O cacique, por exemplo, para se articular para se articular mesmo com as entidades de assistência, aí eles precisou sair muitas vezes. E provavelmente numa dessas saídas, ele se infectou e foi hospitalizado e não saiu mais. Alguns que foram hospitalizados curaram, né, ficaram internados algum tempo, voltaram para a aldeia e conseguiram dar continuidade. Sim. A Joyce está falando que... Vou ler o que você falou, Joyce. Em outras palestras, foi perceptível que sempre tem figuras líderes nessas aldeias. Em algumas, as figuras mais fortes são as femininas e em outras são as masculinas. Se tiver alguma informação para citar e dar exemplo, seria legal essas trocas de informação das vivências e diferenças experienciadas nos povos, é legal. Porque mostra bem a diferença cultural de cada um. Então, partindo de novo dos Guarani-Mubiá, a Neuza, por exemplo, ela está como cacique dessa aldeia que foi atacada durante a pandemia, né? Ela é uma liderança muito forte. As mulheres se uniram bastante na aldeia e fizeram lives e partiram mesmo para o enfrentamento. Eu tenho notícia de uma aldeia, de uma dissidência de uma aldeia de Paraty, que era Paraty-Mirim. Tem um grupo que foi para Ubatuba, e quem manteve as pessoas, conseguiu convencê-los a ficar dentro das aldeias foram as mulheres.
que conversaram, disseram da importância de fazer o isolamento mesmo, de mesmo passando por algumas necessidades, não ir para a cidade, para outros lugares. Elas tiveram muita importância nesse processo de conscientização de todas as comunidades. E aí, voltando, né, tentando voltar um pouco para essa questão das mulheres no Rio Negro, né, elas se reuniram. Eu não tenho tanta propriedade para falar, mas posso falar um pouco. As mulheres se reuniram e começaram a fazer as práticas tradicionais das plantas medicinais, né? E nessas plantas medicinais, elas fizeram pegaram as raízes, começaram a fazer os chás junto com as rezas e a experimentar para ver se dava certo, para tentar fortalecer o imunológico das pessoas, porque ainda não se tinha vacina, não se conhecia muito bem o vírus, e elas começam a fazer os chás e começam a dar mais instrução, mais explicação do que está acontecendo para esses chás agirem, para esses remédios, né, tradicionais poderem fazer efeito e ajudar a população que estava ali totalmente, né, desassistida e sem condições para poder se proteger, para saber o que estava acontecendo. E elas se reuniram para a criação, né, se fortaleceram também um pouco, para a criação de política pública. As mulheres do FOIM, elas estão há bastante tempo juntas, não sei exatamente quanto tempo, né? Mas agora, durante a pandemia, teve uma visibilidade muito grande dessas mulheres por conta dessa atuação mesmo, de tomarem a frente, de serem protagonistas da história de como foi o combate ao coronavírus, né, e as diversas doenças que se tem notícia durante todo esse período. Aí a Dorilene está dizendo que no Tocantins os povos originários seguiram esse mesmo viés. Sim, começaram a fortalecer, né, os conhecimentos ancestrais e começaram a colocar mais em prática. Já entendi essa pergunta, isso relacionado ao coronavírus. Joyce? Não sou eu, não, é outra Joyce. Joyce sim, Camilo. Joyce Camilo. Joyce, você quer abrir o microfone para poder perguntar? Eu acho que é a Luna. Eu acho que você estava falando alguma coisa e ela fez essa pergunta. Em algum momento da sua fala. Então, vou dizer mais ou menos o que entendi. Esse fortalecimento, esse uso dos conhecimentos tradicionais das ervas e dos chás, não foi, assim, eu acho que, estou falando a minha visão, tá? Foi impulsionado pelo combate ao coronavírus, mas não necessariamente para atacar diretamente o vírus, né? Mas sim para fortalecer os conhecimentos que elas tinham para fortalecer o sistema imunológico, né? Para não contrair, né? Não se infectar com o vírus. Mas eu e Dadá conversamos um pouco durante o tratamento, né, com quem já tinha se infectado, elas também usaram, e no pós também. O que Dadá me relatou foi que elas começaram a fazer também, além dos chás e do uso de ervas, né, para banho, elas começaram a desenvolver algumas pomadas, algumas coisas mais elaboradas que elas ainda não tinham costume de usar. Sabiam que poderiam fazer, mas não tinham o costume de usar, né? Não tinham o hábito de estar ali fazendo isso todos os dias. E muito cuidado com a alimentação também, que é muito importante para até a alimentação tradicional, né? A alimentação ancestral, para poder se fortalecer também enquanto pessoa, que a maioria dos povos
tem essa concepção de que você não é só o corpo, né? Você vai além disso, você precisa fortalecer a sua parte espiritual, e não necessariamente essa parte espiritual, assim, o seu espírito, não como a prática ocidental que a gente tem, né? Mas fortalecer o seu espírito enquanto pessoa. A sua espiritualidade ligada ao seu corpo. Aquilo você precisa, você fortalecendo um, você tá fortalecendo o outro. Até porque entende-se uma coisa indissociável, né? Indissociável. Eu escrevi aí, desculpa, né? Mas só para a gente bater uma bola. É indissociável porque, de maneira geral, né? Salvando aí as diferenças nas várias etnias indígenas no Brasil, né? Imagino que seja diferente lá em São Gabriel da Cachoeira, com tantas etnias no mesmo lugar e ainda assim são tão diferentes. Mas, de maneira geral, a gente pode dizer que são indissociáveis. A visão indígena de vida é não separar a gente do resto do planeta, né? Não separa a gente do rio, não separa a gente da árvore, não separa a gente entre homens e mulheres, não separa a gente do conceito de alma, porque não há, né? Não há é tudo uma coisa só. E esse cuidado integral de quem nós somos, né? Não nos separando em nenhuma caixinha dessa, faz toda a diferença para a manutenção de um modo de ver a vida, né? De um modo de perpetuar a existência. Né? A preservação do planeta tem a ver com tudo isso. Né? E tem essa questão também de... Se você tem essa relação de respeito com o meio que você vive, e aí você planta alguma coisa, ou mesmo quando não se compra, você está consumindo, você está ingerindo, você está botando para dentro do seu corpo algo que você tem respeito. Então, essa questão da alimentação, do respeito com o consumo para dentro do seu corpo, também está sendo muito importante. Porque se é algo tradicional, mesmo, ou até mesmo, sei lá, não sendo, de onde é que veio aquilo? Como é que aquilo foi plantado, sabe? Saber a origem das coisas para colocar dentro do corpo. Isso também é um gerador de saúde, né? Porque você trava essa relação de respeito com o alimento, sabendo de onde é que ele é e colocando dentro do seu corpo mesmo. Eu estou tentando achar aqui no site da FOIN, a relação que eles têm com o próprio Rio Negro, né? Que o Rio Negro é a fonte principal de água, e quanto a água é importante para a manutenção da vida e para a manutenção da saúde. E aí, assim, o Rio Negro, maior fonte, né, acho que é a maior rio de águas negras, né, do mundo, é o principal afluente do Rio Solimões, e é de suma importância, tanto é que a população indígena se identifica ali diretamente como rio-negrinos, né? As mulheres, a Dada falava muito dessa coisa de ser uma mulher rio-negrina, né? E aí, a importância da preservação da água que vai gerar diretamente a manutenção da vida desse povo. A gente fala muito da alimentação, mas se não tiver água, não existe saúde para essa população. E eles têm muitos projetos, né, de economia sustentável. A Dada ia falar um pouco também da pimenta baniwa, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar da pimenta baniwa, que acaba sendo bem famosa e bem conhecida
sendo exportada, né? E teve uma ameaça de biopirataria da pimenta baniwa, né? E aí eles têm um projeto de economia indígena sustentável, que é produzir de modo sustentável, e aí isso vai respeitar os ritmos da comunidade, o calendário próprio, o ritmo mesmo, né, da natureza. E aí tem os trabalhos coletivos, que envolvem as diferentes associações, né, que são 23 povos, 23 associações, e aí isso vai ajudar também, como é que eles vão lucrar com isso, né? Vai ajudar na infraestrutura da comunidade, né? Fazer essas parcerias e as pesquisas para os trabalhos, né, interculturais para fortalecer os saberes indígenas, e eles têm muito produto artesanal. Eles trabalham muito com a palha, não vou me lembrar agora o nome da palha também, que isso ajuda muito a palha e a semente para fazer os artesanatos, e eles estão começando a sair, a conseguir, né, mandar para fora. Isso ajuda muito na economia sustentável da vida deles. Achei aqui sobre a pimenta baniwa. Eu não sei se eu consigo compartilhar com vocês. Luciana, você me ajuda a compartilhar, por favor? Porque eu não estou achando aqui. Pode ser? Ajuda. O que você quer que eu faça? Nesse link tá sobre a pimenta baniwa. Tá assim, a força feminina da pimenta baniwa. A base baniwa é bem, bem fortalecida no feminino. Peraí só um minuto. Vou ver se eu consigo aqui. Eu passei o link no chat, você consegue compartilhar? Porque o meu aqui não tá... Tem algum problema no tela cheia que eu não tô conseguindo. É um vídeo curtinho, de 5 minutos e 45. Força Feminina da Pimenta Baniwa. Esse? Não, o outro. Embaixo, tá embaixo. Isso. Obrigada. Wali panza he wadi ke dana ko ate de pana ka tema wa he wakari mati ate kana kai dai kani te kazu per gutno de hawe maka o pizza wa he ka ate ma chagar de te wali mari ka tema wa kala wa paga dana ko pante ate pan
nós, mulheres, Baniva, daqui do Alto Rio Negro, sentimos muito tá caindo, casa de pimenta. Então, nós, mulheres, temos este grande orgulho, lamento dos nossos antepassados, mulheres que trabalhavam muito, e a gente continua com esse trabalho, levando o trabalho para frente, valorizando, oferecendo para nossos parentes, também para nossos queridos visitantes que estão aqui. Wahyu apema pakapia tidapana nene yamado lipitana chachado ente tonovi lipitana zozo ente inyares pamari lipitana pamari tsa ente Canadá atidapana takaizo ente upuki manu wadzazo Wahyu 5 atidapana panza na funcionar. Através da pimenta e através dos artesanatos, as mulheres indígenas elas começaram a ser presidentes de associações de mulheres, que antes não eram. Todas as nossas associações eram gerenciadas, vamos dizer, pelos homens. Lima pagkapan na hapa na yeni betul-betul ay na pada nama ka nakidagutag ko kabeta kiterku apa na nama pakna ke kuagadaka kadu pakali gadag na hay na pada kadu dalimpi atau pagkapag lipedo to na yun na wa vendir rota rijuku dapana wa din na wa zakari rijuku wa vendir rota nini repórter de dinheiro na wa wente shoda wa zaron hewa we ni peshiu na zaron hewa na pana wa takhana we ni penai na hiwa wata na peda Mari man petuas na comunidade na mapat da pana ima ka machagari kenapere waden hinua pere kusama tenaga pakataka wade ka kwake na kani na daga dusupe na maminta na ino ake waden karkena atai tagalo na mini ka take zako kada supa wahyo ka taba ka taga ka atai tagalo kawe makamacha Wai na den hin petana wa petana kwa na itu da wa na ite nai hawada maka hawa na kichina pen riyu na pe kuku penese maka setan nai hawani hete wa ma thot wa ka na hiu hawa kichina Obrigada, Luciana. Então, como vocês puderam ver no vídeo, a pimenta deu a base, né? Dá uma das bases muito forte da economia sustentável do povo banil daquela região. Eu achei aqui, vou tentar compartilhar com vocês, a reportagem que provavelmente a Dada ia mostrar, que é como que elas conseguiram se fortalecer, né, do ano passado para cá e perder o medo de falar, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Agora, né? Apresentar agora. Minha internet está bem lenta também aqui.
Apareceu para vocês? Mulheres indígenas do Rio Negro fazem chamada autonomia? Não apareceu, não. Eu teria que colocar a tela cheia mesmo, né? Eu acho que agora vai, porque eu... Foi agora? Tá indo. Agora sim. Sim. Tem umas perguntinhas Então, lá. até para ficar como fonte de pesquisa... Ah, tá. Então, deixa eu só falar aqui, porque aqui tem a foto dela e tal. Como fonte de pesquisa, né, confiável, a gente tem o Instituto Socioambiental, que faz diversas reportagens de diversos povos, tem bastante material também de acesso. E aí, essa reportagem é de novembro de 2020, e aí mulheres indígenas do Rio Negro fazem chamado à autonomia, precisamos perder o medo de falar. Foi quando elas se reuniram, né? Mulheres indígenas que vivem no Rio Negro se reuniram em São Gabriel da Cachoeira, que é como se fosse a cidade polo para a população, né? Para escolher 2 representantes do Departamento de Mulheres do FAIM. Então, foi a eleição de 2021 a 2024. Então, tem representante das maiores populações, né? Que é Baniwa, Tucano, Coripaco, Yanomami, Baré, Arapaço, Wanano, Dessana, Daum, tem as outras etnias, né? Mas essas são as principais, né? Viajaram até 3 dias de barco para participar da Assembleia das Mulheres Indígenas. E aí teve o tema, né? O protagonismo das mulheres pelo bem viver indígena no Rio Negro. Então, a gente acaba vendo que esse conceito do bem viver, igual eu falei dos Guarani-Mbiá, acaba se estendendo a todos os povos, né? Então, independente da língua falada, o bem viver é algo que é almejado. E aí foi em outubro, e aí aqui na foto a gente tem a coordenação, né? Aí a Dadá, que é Baniwa. Aí eu não sei exatamente, uma delas é Tucano, a outra é Dessana e a outra Baré. A Dadá é essa daqui. E elas também têm um grupo muito especial, que é bem interessante também, que é o Jogue como uma mulher indígena, Jogue como uma garota, né? E elas são ótimas no futebol também. Provavelmente Dadá ia falar sobre a força do futebol feminino, né? E elas relatam as dificuldades vividas, né? Porque isso também está sendo um problema sanitário, e elas se fortaleceram nesse momento. Nessa outra reportagem, mulheres indígenas do Rio Negro compartilham conhecimentos de remédios tradicionais contra a Covid-19. E aqui está mais especificado sobre como a Associação das Artesãs das Mulheres, como elas se organizaram e passaram os conhecimentos e puderam fazer os remédios, né? Aí aqui é a dona Cecília Albuquerque, elas organizaram uma oficina. Essa oficina aqui foi mais... Não, tem uma mais recente, mas acho que foi no Facebook da Dadá. E aí tem todo... Olha lá, Jambu virou ouro, né? Que o jambu é muito conhecido na culinária paraense, mas também faz parte da culinária dos povos amazônicos. E aqui tem a descrição, né? Aí aqui a mulherada. E a partir dessa oficina que foi produzida a cartilha. Deixa eu ver se o link da cartilha. Ah, essa daqui é a mãe da Dadá, Maria do Carmo Martins, que falou sobre o jambu como uma das plantas mais indicadas, né, na região do Rio Negro. Quais são as perguntas, gente? Eu vou deixar até aqui com a foto da mãe da Dadá. Vou parar de apresentar, né?
Tem uma fala da Joyce aqui. Joyce, quer falar o que você escreveu? Eu vou tentar ver. Eu acho que eu vi uma pergunta mais em cima do. Ah, Giovana, aí tá. Eu mandei para você, né? O link do vídeo. Acho que foi certo. Joyce, você vai falar ou eu leio? Que ela está em vários lugares ao mesmo tempo. Leia. Voltou. Conhecimento ancestral é algo incrível que a indústria farmacêutica não consegue captar. A medicina ancestral chinesa, com sua sabedoria milenária, é super semelhante à nossa sabedoria indígena, exatamente. Aguardando as devidas condições específicas de cada território. É preciso termos sensibilidade para perceber e valorizar a nossa ancestralidade. Isso é super importante, desculpa, Ju. É super importante a gente trazer para pensar, e toda vez que a ciência, né, a ciência ocidental, traz à tona um conhecimento ancestral, a gente avança. Só que, em geral, a gente pensa no mundo capitalista, né, no mundo neoliberal, em que passa-se a perna empresarial em tudo, inclusive no conhecimento ancestral, Sim. A gente perde, né? Quando a gente acha que pode destruir um território indígena, né, repleto de saberes, porque é mais lucrativo a terra devastada, lucrativo para alguns, né, não para todos, a terra devastada, a gente mata junto o conhecimento ancestral. Então, quando a gente fala, né, do conhecimento indiano, chinês e dos povos americanos, né, originários americanos, a gente tem uma sapiência incrível. Aí, quando a Andréia perguntou aí, logo na sequência, sobre plantar e colher, né, luas específicos, isso também tem a ver com saúde, tanto do que se come quanto da produção de princípios ativos. Quando a ciência ocidental vai pesquisar e ver que uma planta plantada em tais condições, colhidas em tais condições, na lua, na água, em cima da pedra, em condições X, Y, Z, e diz, caramba, então quer dizer que aquele sabia, que o chinês sabia, que o indiano sabia, que o índio, indígena brasileiro sabia, tem tudo a ver, a gente consegue provar, pronto, aí os caras veem o brilhantismo que já se sabe há milênios, né, há milênios. Então, toda essa produção da pimenta e outras tantos produtos de sabedoria ancestral, ou a gente valoriza, ou a gente está matando o planeta, e junto com ele o conhecimento. Isso sim não tem reparação suficiente. Sim, com certeza. O que eu vejo é que, com essa possibilidade de acesso à universidade, né, com sistema de cotas e bolsas e tal, eles viram a possibilidade deles mesmos serem os agentes, os produtores, né, os reprodutores de conhecimento dentro da academia. E aí, achei super interessante essa questão do processo, né, de decolonização, descolonização das universidades também, porque ficava muito restrito sempre aos pesquisadores irem às aldeias, né, terem o contato com os indígenas e fazer a pesquisa, e eles sempre reclamavam, né, eles vêm aqui, pesquisam, vão embora e não dão um retorno para a gente. A gente fica esperando. Para que foi aquilo? Foi só para escrever? Só para deixar né? Tem um coleguinha de gente que fala, só para deixar na prateleira da universidade? E o que a gente tem a contrapartida da pesquisa também? E com essa coisa, principalmente da indústria farmacêutica, do capitalismo desenfreado, muitos conhecimentos eles não repassam, né? Porque tem medo, tem total receio, né? Estão certíssimos nessa questão de que aquilo, de alguma maneira, vai ser tirado deles, né? Vai ser capitalizado, vai ser vendido e jamais vão ter um retorno, né? Uma contrapartida. E, inclusive, não vão ter a valorização que deveria ser dada, né? Os créditos que deveriam ser dados a eles por terem tantos conhecimentos tradicionais. A Andrea falou alguma coisa que
se no processo de produção de alimentos, se eles possuem calendário próprio de plantio baseado na lua, no tipo de alimento, sim. Tem que ter as condições certas para o plantio de determinadas de determinados alimentos, né? E tem um calendário próprio, sim, e segue todo uma determinação não só da lua, né? Mas tem a questão de vento, de solo, de iluminação, a época do ano. Os Guarani-Mbiá, por exemplo, eles estão entrando agora no que eles chamam de Araimã, que é o tempo antigo, que é o tempo do recolhimento. E quando eu acabei lendo, faz total sentido, né? Porque os dias estão menos iluminados, né? Teoricamente estão mais curtos, então você se recolheria mais cedo, né? Dormiria mais cedo, ficaria um pouco mais introspectivo. E, em contrapartida, eles têm, que é mais ou menos como se fosse o início da nossa primavera em setembro, que é o Arapuiaú, que é o tempo novo, que é onde estão sendo feitas algumas colheitas, as coisas estão florescendo, os dias começam a ficar mais longos. Então, o Araimã seria outono e inverno, e o Arapiaú seria primavera-verão, né? E é nessa questão do calendário próprio, inclusive o calendário próprio para o batismo das crianças, né? Isso na questão Guarani-Mbiá. Tem a época certa, né? E existe um ritual chamado Nhemongaraí, que seria o batismo do milho, e eles batizam o milho para ser plantado, e após a colheita também existe todo um outro ritual de reza, e nesse batismo do milho também as crianças são batizadas, né? Seria um momento de florescimento daquela criança para uma vida na comunidade, para poder ter o bem viver. Maria do Rosário mandou alguma mensagem aqui para mim também, ela falou que está muito difícil de entrar. Ela vai tentar gravar um áudio e mandar, mas aí a gente já está no final também, né, gente? Aqui, se alguém tiver mais alguma pergunta que eu puder responder. A Joyce Camilo, o link do site que eu mandei é da reportagem. Seria esse mesmo, Joyce, que você está pedindo? E é isso mesmo, Andréia. Conhecimento na prática e respeitar todos os tipos de saberes para que eles sejam valorizados. Essa questão do áudio da Maria do Rosário, eu vou ver se ela manda depois, porque ela falou que não está vindo o áudio por conta da internet mesmo, lá do sinal de internet. Tentar falar com ela aqui para ver se ela consegue mandar alguma coisa para botar para vocês ouvirem. Ela pediu para mostrar a questão das plantas, né? Quais são os nomes das pessoas aqui e os tipos de plantas que são usadas para poder... São plantas que provavelmente a gente tem também em casa. Vou colocar para apresentar aqui novamente. Só para a gente finalizar. Estão conseguindo ver ervas e plantas medicinais do Rio Negro? Sim.
Então, são essas as principais ervas, e aí cada artesão trabalhava com um tipo de planta, né, específica e ensinava. Aí, essas aqui são para chá, né, e aí tem essas restrições, deve ser usado no chá em pequena quantidade e separadamente, Então, alguns chás, né, que a gente até tem na nossa tradição, né, quem teve contato com a avó, com bisavó, provavelmente tem, né, alho, limão, as outras coisas acho que a gente não tem por aqui, no Sudeste, pelo menos, mangarataia, né, nunca vi, gengibre, aí o jambu, que região norte é riquíssima, capim-santo nós temos, aí o boldo, né, considerado forte, deve ser usado separadamente, e hortelã também, nós temos por aqui. E aí a gente vê o limão e o alho sempre presente, água de coco, mel, quebra-pedra, acho que a maioria provavelmente conhece. E aí não é só o chá, né, tem essa questão da defumação também. O que é bem difícil a gente encontrar, mas que eles usam bastante, é resina de árvore. Isso tem muitos estudos. Aqui tem uma receitinha, ó, do Tariano, chá com limões inteiros, com casca, ferver por 15 minutos, coar e tomar quente. Planta Vick, depois chá ferver indicado para fazer a vaporização, que aí seria uma inalação, né? E aí tem essa questão do cigarro preparado em casa para soprar, que geralmente a gente não conhece essas técnicas, né? Aí tem todos as ervas que foram usadas, mas não está explicando, né? Teria que ser ter feito a oficina para poder entender. Aí as fotos da oficina. Benzedor e pajé. E a esposa. Então não foram somente mulheres, né? Mas homens também participaram. E a foto da associação. Gente, eu acho que foi basicamente isso. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, me desculpa porque eu não estava tão preparada assim para falar, né? A protagonista ia ser a Maria do Rosário. Eu falei algumas coisas mais da minha experiência mesmo. Ju? Sim. André, uma curiosidade. Eles também usam tabaco na parte de reza? Tabaco? Picotou aqui para mim, André. Rituais. Sim, sim. Inclusive, na maioria dos povos, o tabaco é considerado sagrado, né? E aí, há pouco tempo atrás, eu estava assistindo uma live que eu não vou me lembrar de quem, de que povo exatamente, né? Depois eu até posso procurar e te mando, e mando o link para o pessoal, que o uso do tabaco, até o tabaco, né, foi banalizado, né, que eles costumam dizer que o uso das coisas são banalizadas, né, o tabaco foi banalizado e é um dos componentes, né, que foi absorvido pela sociedade ocidental para ganhar dinheiro, aí, como eles mesmos dizem, mistura com um monte de porcaria e vende. E geralmente o tabaco era plantado, né? E colhido e feito todo o processo para ser fumado de maneira ritual. E o tabaco puro. Hoje, geralmente, os Guarani, Mbiá, pelo menos, eles têm o cachimbo, né? Que eles chamam de pinguá, e é usado na casa, principalmente na casa de reza, mas é usado em outros momentos também. E eles fumam o fumo de rolo.
Mas, pelo menos aqui no Sudeste, eu acredito que eles não tenham conseguido ainda plantar o tabaco. E o que eles usam muito também é a erva mate, né? A erva mate é usada... E aí é engraçado porque no Brasil a gente tem que a erva mate é gaúcha, né? Dos povos do sul do país. E não, quando a gente para olhar e para ler e para procurar mais a fundo, é uma tradição guarani, né? Que também pega Argentina e Paraguai. E é uma erva considerada sagrada. Tem até um batismo da erva mate para plantar, né? Para fazer um batismo infantil também, tendo como base a erva mate. E, assim, a gente quando a gente, pelo menos no meu caso, de alguns colegas, quando a gente para ver a questão indígena, a gente vê que a gente foi ensinado durante muitos anos, né, durante todo esse período, que o que era bom era o que era o europeu, né, o de fora, o diferente, e acaba não valorizando o que está aqui. E tem, assim, uma série de coisas, assim, que ao longo desses anos eu estou descobrindo que não era aquilo exatamente que a gente foi ensinado. Tem algumas referências que eu queria passar para vocês, eu vou... alguns nomes, né, de alguns autores. Mulheres também, né? Eu tenho estudado muito mulher indígena. Tem aqui a Julie Dorrico, que é Macuxi, e tem... eles estão aí, né? Não estão nascendo, não estão tão conhecidos. Eu não sei se vocês já ouviram falar também do Kunumi MC. Ele é um indígena guarani. Eu acho que se eu passar o Instagram dele é mais fácil, mas é porque aqui eu não tenho o link do Instagram no computador. Mas aí vou colocar aqui no chat para vocês. Tem assim, até uma curiosidade, como é que tá a biblioteca, né, física, né, do IF com relação à literatura indígena? Vocês têm notícia? Bem pouca coisa. Ah, Em tá. matéria, a literatura lá é muito fraca. Ah, tá. Porque daria também, de repente, olha eu já querendo criar as coisas, meu Deus, para fazer um acervo virtual e passar para os alunos, né? Por conta desses autores todos. Um que é bem conhecido é o Daniel Munduruku, que agora ele está com vários projetos, é pós-doutor e tudo mais. Tá para ser... eu não sei se é condecorado, não sei o nome, na Academia Brasileira de Letras. Está para entrar na Academia Brasileira de Letras também. Deixa eu passar isso aqui da Julie. A Julie acabou de terminar o doutorado também. Então, tem muito indígena aí para poder conhecer, né? E eu acho que é isso, né, gente? Já deu o horário também, já falei bastante. Posso parar a gravação? Pode. Achei o Kunumi MC aqui. Essas propagandas horríveis.